C'est bon. J'ai trop contente. Donc on va passer en portugais. Ouais. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Oui. Ok, c'est bon. Salut! Eu sou Williane Edel, eu moro na França há 8 anos e bem-vindo ao meu canal. Hoje eu trago para vocês uma convidada mais que especial. Eu a conheço já tem alguns anos, acho que foi uma das primeiras pessoas que eu conheci e que falava português e que não era brasileira. E é a de Urban Yves. Oi! Eu estou muito feliz de fazer esse vídeo com ela, porque desde a primeira vez que eu a encontrei, eu gostei muito da Evelyn e ela dança muito bem, ela samba muito bem. E eu sempre adorei conversar com ela, eu me sentia realmente à vontade. Ela é sempre sorridente, simpática, como ela aparece nos vídeos. Então, pra mim é um prazer. Muito obrigada. Muito obrigada a você. E hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre a experiência da Evelyn no Brasil. Porque a Evelyn passou um tempo, uma estadia no Brasil, e ela tem uma bagagem incrível. Ela viajou por vários países, ela morou em 4 países diferentes. Então, assim, eu gostaria que ela compartilhasse um pouco, porque na maior parte do tempo eu trago as minhas experiências como brasileira vivendo na França, mas eu acho que seria legal trazer para vocês a Evelyn, que é alemã e que também é francesa em parte, e como foi para ela conhecer o Brasil e conhecer os brasileiros e conhecer o modo de vida. Je perds mon português. Então, Evelyn, quando foi que você decidiu ir para o Brasil? A que época e por quê? Decidi ir para o Brasil faz 2 anos. E decidi faz exatamente 2 anos, em maio de 2018. E eu sempre queria ir para o Brasil, porque eu sempre gostava da música brasileira, eu gosto muito de dança, né? E gostava da música e também gosto muito dos brasileiros mesmo também, porque aqui já conheci muitos brasileiros aqui na França. E também, quando morava na Espanha, também conheci bastante brasileiros. E um dos motivos principais pelo qual eu queria ir para o Brasil era para melhorar meu português, e porque eu falava já português, mas eu tinha aprendido português sozinha aqui. E então eu queria ir para o país para melhorar o português, para sentir um pouco como a vida é lá, porque eu gosto de fazer isso. Quando estou aprendendo uma língua, um idioma, gosto de realmente sentir e viver a vida local, mais ou menos assim. Sim. E como é que foi essa decisão? Foi do dia para a noite ou você hesitou de partir para o Brasil? Na verdade, não foi do dia para a noite, porque foi uma decisão, foi um desejo que já tinha há muito tempo, porque eu sempre queria viajar para o Brasil, não sei porquê, mas queria conhecer, porque eu conhecia um pouco da cultura já, dos amigos que eu conhecia daqui, e eu sempre gostava deles, gostava da cultura e queria conhecer mais. Então eu estava pensando, para conhecer mais tem que ir para o país, e eu sempre queria ir para o Rio, especificamente porque eu gosto muito da cidade, eu gosto muito de cidade e mar junto. Então, para mim, eu falava o Rio é a cidade perfeita, porque tem mar e também tem cidade. E queria muito conhecer o Rio de Janeiro. E por isso, fui primeiro pro Rio, né?
E na época você disse que você tinha alguns amigos brasileiros, que você conhecia muitos brasileiros. E o que os seus amigos brasileiros acharam disso nessa época? Isso é outra coisa. Uma das primeiras coisas que eles falaram, mas todos falaram de não ir para o Brasil sozinha. Quando eu falava que queria ir para o Brasil sozinha, todo mundo me falava que estava meia louca. Porque todo mundo falava que era muito perigoso e que era também muito perigoso viajar enquanto mulher, sozinha. E até meus amigos brasileiros me falaram que nem eles viajariam sozinhos no país. E quando eu falei que ia sozinha, porque normalmente eu ia com uma amiga, mas ela não pôde ir. Então no último momento eu tive que ir. Bom, não tive que ir, mas eu decidi ir sozinha. Mas eu não me arrependo disso. E quando você chegou no Brasil, porque eu conheço um pouco a história da Evelyn e tudo, e é engraçado, quando você chegou lá onde você se instalou, qual foi a tua reação? Quando eu fui para o Brasil, antes de ir, eu contatei com uma amiga que é daqui, mas ela viaja muito para o Brasil, então ela conhece bastante. E perguntei para onde ficar, onde era o melhor lugar para ficar. E reservei uma hospedagem, ela falou na Zona Sul. E eu não sabia muito a diferença, porque na Zona Sul é tudo Copacabana e tal. Então, quando eu busquei, achei uma hospedagem em Copacabana, Leme, isso. E Leme fica na Zona Sul, mas quando cheguei no aeroporto sozinha, da noite, eu fui procurar um Uber e ensinei o endereço pro taxista e ele falou, isso fica lá em cima do morro. Falei, não. E eu realmente falei pra ele, não, isso não fica no morro, não. E ele, sim, fica assim. E eu, não. E isso foi o primeiro momento onde eu ficava um pouco nervosa. Eu imagino. Mas saiu tudo bem. Que bom. Isso é uma coisa que eu sempre pergunto a todos os europeus que vão para o Brasil. Eles falam, eu já fui para o Brasil. A primeira coisa que eu pergunto é, você gostou? Tudo foi muito bem, porque a questão da segurança é a primeira coisa que passa pela minha cabeça também. E aqui, normalmente, quando você vai para Champs-Élysées ou na zona segura, normalmente não vai acontecer nada. É mais raro. Aqui tem pessoas que já foram roubadas aqui, sim, mas é mais por pickpockets, né? Isso. No metrô, por exemplo, é mais... Não é roubado, não é no sentido porque eu fui uma segunda vez com minha mãe. Ela foi agredida fisicamente, então isso é diferente. E isso na Zona Sul mesmo. Isso é complicado. E você foi para o Rio de Janeiro porque você tinha aquele interesse, né, pelo Rio de Janeiro depois de muito tempo, mas você também visitou outras cidades no Brasil. Também visitei o Salvador de Bahia e também visitei Morro de São Paulo. Morro de São Paulo é lindo. É lindo, muito. E também fui para São Paulo. São Paulo gostei muito também. E fui também para Ilhabela também, ao lado de São Paulo. Colocando as 3 cidades em comparação, o que você mais gostou em cada uma? Colocando as 3 cidades, por exemplo, eu gostei muito de... Por exemplo, eu conheci uma menina no Rio que era de São Paulo. E quando eu falei para ela que eu ia visitar São Paulo, ela falou, não, aqui não tem nada, aqui tá muito chato São Paulo, não tem nada.
Mas quando fui, eu gostava muito, porque eu achava que tinha muita cultura, muitos museus, era como mais aqui. Tinha muita vida, muita vida noturna também e muito arte também. Gostei muito disso. Eu achava que tinha muitas coisas para fazer, porque é uma cidade tão grande. Então, isso gostava muito disso, de São Paulo, porque me lembrava muito uma cidade como aqui em Paris, que você pode fazer qualquer coisa se você quiser, e qualquer restaurante, qualquer comida, fazer coisas culturais, ir pro concertos, coisas assim. E lá em São Paulo também, eu acho que tem muitas coisas dessas. E no Rio eu não vi tantas coisas assim, mas no Rio eu gostava muito que no mar, que tem o mar e também essa vida assim mais tropical, mais devagar, mais relaxada. Você sabe que os são paulinos e os paulistanos, eles vão concordar com vocês, porque você sabe que entre Rio e São Paulo é uma pequena rixa. Sim, eu gostava muito disso do Rio. Gostava muito que tem a cidade, tem o mar, tem tudo ao mesmo tempo, mas a cidade não é tão corrida quanto São Paulo. Então, disso gostei muito, que você pode fazer também muitas coisas, mas não é tão corrido. E as pessoas parece que vivem, que sim, porque aqui estou acostumada a ver muitas pessoas correndo. Cansativo. Paris é cansativo pra você viver. Isso. Por isso que os franceses, quando eles não abrem mão das férias deles. Não. Igual nesse momento, né, de coronavírus, o confinamento acabou e todo mundo, né, tá viajando. Todo mundo quer viajar, quer sair. E a gente tá em estado de alarme, porque quando essas pessoas, né, voltarão, a gente não sabe o que esperar. Então... Sim. E de Salvador, gostei muito. A cultura, a comida, gostei. Isso. E das pessoas também. As pessoas são bem abertas, bem acolhedoras. E em relação à comida, a gente tinha conversado sobre isso também. Porque a Evelyn, os pais dela são, eu não sei como é que fala em português, de Gana, né? Ganeses, não sei. Acho que em português fala assim, ganeses. Ganeses, E a gente estava falando dessa influência da cultura africana na América Latina como um todo, né? Porque a gente vê um pouco em todos os lugares, como Colômbia e tudo. Mas no Brasil é muito forte e ela integrou a cultura brasileira, ela se tornou parte da cultura brasileira. Né? E como você percebeu isso? Eu percebi isso desde que cheguei no Brasil, na verdade. Também antes, porque, por exemplo, quando eu comecei a me interessar pela dança, porque também danço salsa, e eu sei que a salsa também tem grande influência da música africana. E o samba também. Então, por exemplo, muitos amigos me perguntaram: como que você sabe dançar tão bem? E eu sempre falo: sou africana. é na nossa sangue. Mas é verdade, porque os ritmos são muito parecidos. Então, eu não tenho que conhecer toda a música, as palavras, mas o ritmo é parecido. Então, quando cheguei no Brasil, eu achava que, sobretudo em Salvador, tinha muitas coisas muito parecidas. Em Salvador, eu vi a influência muito mais do que em São Paulo ou no Rio. Mas no Rio também vi a influência, por exemplo, na comida. Na comida, eu tinha ouvido falar de certos pratos brasileiros e também
por exemplo, farofa, arroz com arroz Com feijão. por exemplo, arroz com feijão, farofa. Por exemplo, quando eu escutava falar de arroz com feijão aqui, sempre falava, porque eu pensava, por que os brasileiros sempre falam de arroz com feijão? Não, é só feijão. Complicado com arroz e feijão. Arroz e feijão como se fosse, não sei. Mas quando eu fui lá, provei pela primeira vez, gostei, mas eu achava que também eu conheço já pratos que são muito parecidos com arroz com feijão. E a farofa também é exatamente a mesma coisa. Nós também temos em Gana. É exatamente igual que a farofa, somente temos outro nome. Mas é exatamente a mesma coisa, de mandioca. Uma observação que o meu marido também fez quando ele foi no Brasil, para ele o Brasil é uma mistura de África e Europa. Sim. E até as pessoas reagiram um pouco, África e tudo, porque as pessoas têm uma ideia, às vezes também que é muito limitada, né? Sim. E ele conheceu, ele esteve no Burkina Faso, e depois pensando nisso, eu falei, não, ele tem razão. Eu tenho muitos amigos africanos aqui também, e quando eu vejo o estilo de vida, a forma de reagir, o valor da família, aquela coisa de estar sempre junto. Eu acho que é por isso também que eu sempre gostava muito dos brasileiros, porque eu me sinto muito também identificada também na cultura, porque tem muitas coisas que são muito parecidas na cultura africana em geral. Então, por isso a dança, o fato de sempre estar juntos, a família, porque aqui na Europa não é muito comum isso. É verdade. E essa é uma dúvida que eu tenho. O que faria você decidir de partir e morar no Brasil? E também o que te impediria de partir e viver ao Brasil? É uma muito boa questão, porque eu já pensei nisso, porque a primeira vez que eu fui para o Brasil foi um mês, mas eu sempre sonhava com ir pelo menos 3 meses para ver realmente como a vida é, porque quando você vai 2 semanas ou um mês, é sempre como turista, né? E turista não consegue ver todas as partes da vida local, porque assim realmente foi. Porque a primeira vez quando eu fui, eu percebi tudo que os meus amigos já me tinham falado, mas eu também achava que não era tão perigoso. Vocês falavam demais. Eu andava na rua sozinha, eu fiquei na favela, na hospedagem na favela, nada me passou. Eu falei assim, depois da primeira vez. Mas a segunda vez, quando fui, fiquei 3 meses. E depois desses 3 meses, não falei mais assim, porque eu vi realmente como era a vida. Eu vi que não tem só lados bons, né? Porque quando você vai como turista, você vê só os lados bons. Então, quando eu fui a segunda vez, eu vi como morar lá no Rio, mais ou menos. Eu vi as diferenças de pessoas que moram, por exemplo, em Copacabana e pessoas que moram na favela. Que tudo, por exemplo, eu fiquei muito chocada em ver as diferenças de classe social que são tão grandes. Aqui não é assim. Aqui, normalmente, mesmo você não tendo muito dinheiro, você pode viajar, você pode fazer quase as mesmas coisas que uma pessoa rica faz. Mas lá você não pode. Não. E lá eu vi a diferença muito lá, porque aqui não se vê tanto a diferença. Cada um tem suas prioridades, né? Eu sei que para algumas pessoas a falta de estrutura não é um problema, né? Mas eu também não vou ser hipócrita de dizer que essas coisas não me importam. Não, o que realmente eu valorizo muito aqui na França é
essa possibilidade de ter saúde, educação, lazer de um jeito muito acessível, né? É acessível a todos. E mesmo a pessoas de baixíssima renda podem também. Sim. Então, assim... E a educação, quase tudo, se aqui o acesso é aberto para todo mundo, mais ou menos, mas lá é muito limitado a só um pouco. É engraçado, você me falou também de um episódio, você ficou chocado um pouco com essa ideia de que certas pessoas frequentam tais tipos de lugares. Sim. E outras tais tipos de lugares. Sim. Eu estava falando um pouco do shopping na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde, né, a gente não vai encontrar tanta diversidade. Aqui todo mundo pode ir nas galerias Lafayette, andar em qualquer lugar. Sim. Independente do bairro que ele vem. Sim. E como é que foi isso pra você? Isso também foi muito chocante, porque eu fui lá com minha mentalidade, com meu pensar europeu. Então quando eu estou lá, eu vou pro shopping, qualquer shopping, eu vejo uma loja que eu gosto, eu vou entrar, eu nem ligo se é super cara ou não. Eu vou entrar e vou olhar. Mas eu percebi, por exemplo, quando eu entrava para essas lojas, que o pessoal que trabalha lá ficavam nem me recebendo assim como receberiam outros clientes, assim. E às vezes nem falavam oi, nada, e só quando fui perguntar uma coisa, por exemplo, e perceberam meu sotaque, e de lá perguntaram de onde eu venho, eu falei de Paris. De Paris! Aí todo mundo fica assim em cima de mim. Eu vi essa diferença muito, porque eu vi quando fui para os shoppings também, que é sempre o mesmo tipo de pessoas que vai para os shoppings. E também, como falei, uma amiga minha também, ela falou que esse é um lugar que ela nem frequenta, ela nem vai lá. Mas é um shopping normal, porque para mim, como europeia, isso é um shopping normal. Todo mundo vai. Ser rico, pobre, todo mundo vai. Mas lá é como se fosse um privilégio de ir para esse shopping. Então, essa mentalidade eu até hoje não entendo. Não entendo. Mas eu ainda assim, independente desses problemas, eu gosto muito do Brasil. Eu também quero voltar para o Brasil, gosto. Eu diria que, em geral, gostei muito das pessoas que eu encontrei lá. E que foram pessoas muito especiais. E eu acho que quando você fica amigo com um brasileiro, fica amigo de verdade. Porque eu fiz essa experiência porque todas as pessoas que eu encontrei até hoje em dia estou em muito bom contato com eles. Acho que quando você encontra um brasileiro é sempre especial, porque é sempre como se encontrasse um velho amigo. Essa proximidade. Né? A proximidade é isso. Eu gosto muito disso, porque é sempre nunca é estranho. Nunca é formal. É isso, nunca é formal o estranho. Sempre é como se você encontrasse um velho amigo. E isso, eu gosto muito disso. Eu também gosto muito disso. Porque isso não tem aqui. Mas lá, sim. Ai, que legal. Eu amei saber um pouco mais sobre a tua experiência no Brasil. Eu também. Eu realmente... Me toca muito entender, ouvir pessoas como Evelyn, que estiveram lá e que conheceram, e que conhecem as coisas positivas quanto as coisas negativas. Eu acho que esse tipo de troca é muito rico, né? E sobretudo a Evelyn, que tem essa bagagem cultural enorme, né? Eu acho isso incrível, espetacular. Então, eu queria te agradecer muito por ter participado. Obrigada a ti. E não se esqueçam de ir lá no Instagram da Evelyn. Eu vou deixar aqui embaixo as informações. E também se inscrever no canal dela, The Urban Eve. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar muitos vídeos legais, interessantes.
sobretudo vocês que gostam de aprender diferentes línguas. A Evelyn é poliglota, ela é muito forte para aprender novos idiomas. Né? E no Instagram dela tem fotos maravilhosas de viagens. Obrigada. Sempre magnífica, né? Então, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Deixa aqui embaixo seus comentários. E eu espero vê-los em breve. Au revoir! Au revoir!